Mudar hábitos é uma questão de você colocar como intenção. Você tem que estar intencionada. Não é fácil, não vou dizer para você que é fácil, né? Mas se você começa a fazer uma coisa chamada ritual. Eu tô num treinamento agora de coaching high performance, um grande nome que é a Paula Abreu, e assim, a gente está treinando isso, porque não é fácil. Você tá num nível de jogo que você não pode se distrair, entendeu? Então, por exemplo, você já tem que fazer, uma dica é ter um ritual de manhã. Por exemplo, eu acordo, tomo meu café, acordo as crianças, porque elas já estão em aula, tomo meu café, venho aqui, já deixo assim, o tripé preparado, o ambiente preparado. Claro que às vezes eu tenho algumas intercorrências, que daí eu lido com elas rapidamente, que nem hoje, o celular era para ter carregado e não carregou. O vizinho tá cortando grama, daí eu não posso abrir a porta, não posso fazer lá fora, mas daí eu já tenho 2 espaços agora reservados, lá fora e aqui dentro. Quando chove, barulho, faço aqui dentro. Quando tá livre, faço lá fora. Então isso é um ritual. Depois daqui eu já tô preparada com camiseta, bermuda para quê? Shorts para quê? Porque eu vou fazer minha caminhada. Depois da minha caminhada eu volto, respondo algumas perguntas dos meus alunos e aí eu entro numa análise, uma reunião que eu tenho às 10h30. Entendeu? Isso já é uma rotina para mim. Então eu já deixo isso programado. Uma coisa que tem facilitado muito a minha vida para instituir novos hábitos é deixar isso anotado na minha agenda. Ah, Liliane, você tem uma agenda? Tenho uma agenda, sim. E cada vez mais eu tenho usado ela, sabe? Pra quê? Porque eu tenho muita coisa, muitos compromissos. Eu não posso esquecer, eu não posso confiar mais na minha memória. Entendeu? Eu tenho, às vezes, live programada, aula que nem ontem. Eu tinha aulas, eu tive live de manhã com vocês, 8 em ponto. Aí às 4 horas da tarde, às 16 horas, eu tenho o alongamento com a Fabi, que até ele se tornar um hábito, eu poderia esquecer, então eu eu anoto ele para eu não esquecer que segunda às 4 eu tenho aula com ela e às 19h30 eu tenho live. Então isso já é uma sequência. Então isso está na minha agenda para eu não me perder. Eu tenho aula com a turma do AS21, eu ainda tenho alguns compromissos com a AS20 e as outras turmas eu tô ali na comunidade olhando e respondendo. Então, além de responder à audiência. Então, tudo isso eu tenho que ter anotado. Senão, então quando eu quero instituir um hábito, eu ponho na minha agenda, tento fazer por 14 dias seguidas, porque tem alguns autores que recomendam que com 14 dias você fazendo algo, é mais difícil de você esquecer de fazer. E depois, quando você passa isso para 21 dias, melhor ainda, e assim vai. Quanto mais tempo você passar a fazer algo, isso se torna hábito, entendeu? Então, tudo aquilo que está atrasando a minha vida, eu começo a parar para pensar e dou um jeito de tirar ela, sabe? Então, alguma coisa que eu esteja fazendo que eu tô percebendo que eu poderia aproveitar aquele momento. Mesmo excesso de trabalho, tá, Sueli? Não é só a falta, por exemplo. Eu estava instituindo aqui com o Rally, a gente não conseguiu cumprir isso, da gente parar às 8 da noite. Vamos parar às 8 da noite. Então, nas segundas, eu já sei que eu não cumpro isso. Por quê? Porque eu tenho live às 7h30. Então, eu já não consigo. Então, eu tô tentando ver se a gente para às 8h30. Então, esses momentos são importantes, sabe? Qual o momento que eu vou instituir a leitura de um livro ou um capítulo? Ou qual o momento que eu vou instituir uma aula, um áudio para eu aprender algo, né? Então, é assim que eu tenho que fazer.